Então hoje é dia de falar aqui sobre Batman Flash, o preço da justiça. Então é isso aí, meus amigos, saiu recentemente aí pela editora Panini esse encadernado aqui reunindo um crossover do Batman com o Flash, que é o nome aqui, o preço da justiça, que é escrito pelo Joshua Williamson com os desenhos de Guilherme March e do Rafa Sandoval. Encadernado aí com mais ou menos 100 páginas, custando R$18,90 de janeiro de 2020. Ele também reúne aqui então as edições 64 e 65 das revistas Batman e The Flash, que saíram nos Estados Unidos, né? A editora Panini, tal qual foi o crossover The Bottom, né, que foi lançado também nas revistas Batman e Flash lá fora, resolveu então trazer este crossover direto em um encadernado para o público brasileiro para facilitar aí, né, a leitura da parada, até porque o Batman tem a revista mensal dele no Brasil, mas o Flash é lançado direto em encadernados aqui. Então nada mais justo que sair realmente aqui no encadernadozinho, né? E pois bem, meus amigos, do que se trata essa história e vale a pena dar uma lidinha nela? Bom, o negócio é o seguinte, meus amigos, essa história aqui, ela não é para quem quer ler um quadrinho pela primeira vez do Batman com o Flash, ou viu na banca e falou, pô, Batman e Flash aí deve ser uma história interessante isso aqui, né? Não que não seja uma história interessante, mas o problema é que ela é uma consequência do que aconteceu na minissérie Heróis em Crise. Então tudo que você vai ler aqui tem muita ligação com o Heróis em Crise. É praticamente um arco que reflete exatamente acontecimentos dessa traminha escrita pelo Tom King, que está saindo pela editora Panini também no Brasil. Então, meus amigos, se você não leu nada de Heróis em Crise, ou pior ainda, se você não sabe quase nada dos acontecimentos recentes do universo DC, muito provavelmente você vai ficar boiando lendo essa história. Mas se você está ciente das coisas, se você leu, sei lá, pelo menos as primeiras edições dos Heróis em Crise, talvez seja uma história interessante para você. E a partir de agora eu vou começar a falar com spoilers aqui no vídeo, meus amigos, de Heróis em Crise. Se você não leu e não quer ter a surpresa envolvendo a trama do Tom King, aí então para dar aquela curtidinha no vídeo, se inscreve se você é novo ou nova, né? Faça suas compras na Amazon através do link do canal, que é o pixel.me/caverna-morcego. E vai ler, depois você volta aqui pra assistir esse videozinho, né? Então depois que o Wally West morreu em Heróis em Crise, isso acabou ocasionando ali um certo problema pro Batman e pro Flash, né? O Batman meio que sente a culpa por o Wally ter morrido por causa dos eventos do Santuário. E o Flash, Barry Allen, sente um pouco de culpa por, sei lá, o Wally ser um Flash, né? Ser o Kid Flash e assim por diante, por ter colocado o garoto aí para ser um super-herói. E no meio desses problemas de consciência dos dois personagens aí, acaba que o museu do Flash é destruído. E tanto o Batman quanto o Barry vão investigar quem é o causador dessa destruição. Eles acabam achando um nome, que é a Gotham Girl. Gotham Girl é uma personagem que começou a aparecer aí no começo da fase do Tom King. Ela apareceu no arco I Am Gotham, e ela tinha um irmão chamado Gotham, que era tipo um super-heróis aí com os mesmos poderes quase do Superman. O irmão dela acabou morrendo por causa do uso dos poderes, e a Gotham Girl pode ter o mesmo problema que o irmão, pode chegar a morrer, né, um problema devido ao uso dos seus poderes. Mas eis que a Gotham Girl se envolveu com alguma pessoa que está doutrinando ela, que está colocando ela contra os super-heróis. E isso pode fazer com que ela morra, né, e fazer com que ela acabe aí com a vidinha do Flash e do Batman. Então os dois super-heróis precisam investigar quem é que está por trás aí, tentando manipular a Gotham Girl, e também discutir os problemas que aconteceram no Santuário, né? Discutir as suas relações envolvendo a morte do Wally. Meus amigos, eu vou dizer para vocês aqui que o Joshua Williamson, que é o escritor do título do Flash, fez um bom trabalho nessa trama aqui. Eu gosto do trabalho dele. Ele já tinha aparecido aqui envolvendo o Homem-Morcego no crossover do Botão, né, do Bottom, e ele fez um trabalho legal aqui. Ele fez um trabalho bacana aqui também no Preço da Justiça, porque recentemente o Batman e o Flash têm tido bastante crossovers, né, e bastante relacionamento de amizade dessa parceria de super-heróis, e faz muito sentido, porque o Batman é considerado o maior detetive do universo DC, e o Barry é um perito criminal, um ótimo perito criminal, né? Então faz muito sentido os dois estarem sempre conversando, sempre tratando das questões que envolvem o mundo do crime, né? A investigação do mundo do crime. E isso durante a trama gera alguns monólogos bem interessantes do próprio Batman, do próprio Flash. As conversas dos dois são interessantes,
referenciando até questões, umas piadinhas ali de Sherlock Holmes, né, que quem é o Watson da relação aqui de amizade dos dois, o que acaba tornando a leitura bem interessante, principalmente se você gosta muito desses dois personagens, e eu gosto bastante do Batman e do Flash. E a trama vai evoluir mais pro final por um desgaste em relação a essa amizade dos dois, né, muito por causa do peso da morte do Wally, né, e assim, a trama acaba perdendo um pouquinho de sentido, na verdade, quando você lê o final do Heróis em Crise, né? Envolvendo tanto a figura do Wally e que talvez perca um pouco de sentido todo esse desgaste que acontece nesse quadrinho aqui. Mas de qualquer maneira, assim, como a gente ainda não sabia o que estava acontecendo, o quadrinho traz uma coisa interessante mais pro final aqui, né? E uma das cenas finais que acontecem durante a trama aqui te deixa meio com aquela sensação de uou, caraca, hein? Não que aconteça algo assim muito absurdo, mas tem uma certa rixa entre os dois ali que deixa uma pontinha bem grave assim no que podemos ver de relacionamento de amizade mais pra frente, tipo Batman e o Flash. E eu acho que a discussão toda aqui envolve muito também essa questão dos parceiros na vida dos dois super-heróis, né? Tanto os Robins quanto os Kids Flashes, e eu acho que eu devo ter errado o plural aqui, justificando até o nome aqui da minissérie, né, que é o preço da justiça, do crossover, na verdade, né, porque qual é o preço da justiça? Qual é o preço de você trazer pessoas para combater a justiça? Qual é o preço de você trazer garotos, né, parceiros, para ajudar no combate ao crime? Isso realmente é algo certo a se fazer? Isso realmente gera alguma coisa boa para as pessoas? Isso não acaba trazendo mais pessoas para a morte, como já aconteceu com alguns Robins, como aconteceu com o Wally, por exemplo. Então é uma minissérie que acaba gerando aí algumas discussões em relação a essa questão dos parceiros, né? E isso acaba gerando essas rusgas que ficam entre o Batman e o Flash, né? Porque os diálogos dos dois ali são diálogos que acabam meio que ofendendo um ao outro, né? Que gera a cena que eu falo, que é aquela cena que você fica meio... Mas então as discussões que são interessantes, a trama é interessante do quadrinho, né? O problema só talvez é esse lance de você poder se situar lendo essa história, porque você tem que entender mais ou menos os acontecimentos dos quadrinhos do Batman, dos quadrinhos da DC Comics. Inclusive as coisas aqui não vão ficar resolvidas nesses quadrinhos, porque a gente não vai saber exatamente quem é a pessoa que estava manipulando a Gotham Girl. Você vai saber só lendo a revista do Batman mais pra frente, lá em City of Bane. Da mesma maneira que o quadrinho vai criar um cliffhanger para a nova revista da DC Comics, que é Batman e Superman, porque tudo que acontece aqui vai ensejar todo um problema envolvendo aí o multiverso das trevas na vida dos heróis da DC, o que é um saco, né? Mas é um quadrinho assim que ele é trabalhado de uma maneira interessante, mas que ele não tem, digamos assim, um começo propriamente dito e um fim propriamente dito. Ele é a continuação de um monte de coisas que estava rolando na DC e ele vai ser um meio durante mais histórias que estão para vir, né? Então esse é o grande problema desse quadrinho, assim. Mas se você não tem tanto problema nesse sentido, se você talvez queira acompanhar uma história envolvendo a amizade do Batman e do Flash, pode ser um quadrinho interessante para você, pode ser um quadrinho que seja bacana, e eu gostei disso. Isso é o grande atrativo para mim aqui desse encadernado, é ver o Batman e o Flash interagindo, e talvez interagindo de uma maneira assim que comece de uma maneira bacana e termine de uma maneira meio tristinha. No que tange aos desenhos, eu acho que tanto o trabalho do Guilherme Martin quanto a Rafa Sandoval foram bons trabalhos e trouxeram aqui uma narrativa bem interessante, uma fluidez muito bacana aqui dentro do texto. E talvez eu pendo um pouquinho mais pro desenho do Rafa Sandoval, que eu gostei um pouco mais do que o desenho do Guilherme Martin. Mas ainda assim são dois bons desenhos que não atrapalham a história, pelo contrário, trazem o desenho da maneira como tem que ser, né? Que mostra uma narrativa adequada para a história contada pela Joshua Williamson. Então é isso, meus amigos, essas são as minhas considerações sobre este encadernado, um encadernado que vale a pena, hein, mas tem as suas restrições, infelizmente, para quem é navegante de primeira viagem aí dentro dos quadrinhos super-heróis, especialmente os quadrinhos super-heróis da DC, beleza? Então, se você está até agora nesse vídeo aqui, recebeu todas as informações e ainda assim ficou feliz em ir atrás desse quadrinho, então vá lá e leia, meus amigos, se divirta com este quadrinho que é bacana. Agora eu gostaria de ouvir a opinião de você, se você já leu esse quadrinho, se você concorda com o que eu trouxe aqui, se você não concorda, fique à vontade para trazer o seu comentário, bem como curtir este videozinho aqui, ajuda pra caramba, né? Se inscrever no canal se você é novo ou nova, marcar o sininho para ser notificado nos vídeos, e é isso, meus amigos, vou ficando
por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!